Olá a todos, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Bom domingo aí para vocês. Bom domingo também, espero que vocês tenham passado um domingo maravilhoso. Como sempre, 9 horas da noite, normalmente estamos aqui para fazer a Neurolive sobre autismo. E hoje, olha que legal, eu não estou sozinho, né? A Luciana Sim. está aqui comigo hoje, pois vamos abordar assuntos importantes relacionados mais à escola. Falou, não, nós temos que fazer alguma coisa mais assim voltada, né, para a escola. Nós estamos em período de férias, né? Estamos voltando às aulas. Então, o assunto, né, gente? O assunto é muito importante hoje. Qual é o assunto, Lu? Hoje nós vamos falar de orientações para os primeiros dias na escola de um aluno com autismo, né? É bem importante, bem interessante. Eu estou aqui porque eu vou compartilhar também lá na Neuro É, Saber, por isso que eu estou aqui ó, olhando para baixo para poder isso. compartilhar lá Enquanto também. isso, eu vou explicar. Bom, vocês sabem muito bem quem é pai, quem é professor, né? De pessoas que apresentam autismo. A gente sabe dos desafios, da ansiedade, da insegurança, do Sim, retorno às aulas, né? sim, Os pais sempre comentam isso, né, Lu? sim. Olha, entrou de férias, doutor, a hora que volta é uma dor de Eu cabeça, acho não é? legal a gente se apresentar também, porque às vezes tem gente que não tá acostumado, né? Bom, Clay Brits, neuropediatra, Luciana Brits, psicopedagoga, psicomotricista, aqui do Entendendo Autismo e do Instituto Neurosaber. Nós somos uma comunidade interessada em aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. E nós temos aí o assunto específico hoje, que é sobre autismo. Todo domingo o Clay faz uma live aqui no Facebook para tirar dúvidas, né? O Clay é neuropediatra, especializado, né, em transtorno espectro autista, TDAH, distúrbios de aprendizagem, de uhum. comportamento, né? Então, eu como psicopedagoga e ele como médico, a gente está aqui para estar auxiliando, juntando a saúde e a educação, para a gente poder estar tirando dúvidas e dando sugestões para pais, professores e profissionais. E isso é muito importante, porque nós sabemos que o transtorno do espectro autista tem particularidades que atrapalham, que complicam a adaptação em qualquer ambiente. Mas Uhum. na escola, especialmente, porque a escola é um ambiente o quê? Cheio de outras crianças. É um ambiente onde a criança tem que se adaptar a novos desafios de Sim, disciplina, sim, né? sim, com A certeza. escola é um ambiente barulhento, né? É um ambiente barulhento, é um ambiente onde as mudanças de local, de sala, são frequentes. E muitos professores desavisados não sabem como fazer processos de transição. Isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a educação, nossa, a educação não sabe fazer inclusão, a educação, o professor. A minha formação é em pedagogia, né? E nós, no magistério e na pedagogia, tudo bem que já faz um tempo atrás, mas a gente vê até hoje, pouco se tem, né, de formação acerca da inclusão, acerca da aprendizagem, acerca do neurodesenvolvimento, dos transtornos. Então, é muito difícil para o professor também receber uma criança com transtorno de espectro autista. E assim, gente, o legal da live de hoje é que nós não vamos. Essas orientações aqui para crianças e adolescentes e alunos com TEA serve para qualquer aluno, qualquer criança, qualquer adolescente que tenha algum transtorno de aprendizagem, de comportamento, uma dificuldade, uma síndrome. Isso daqui, isso que é legal da inclusão. Porque se a gente ajuda, né, organiza isso daqui para as crianças que têm dificuldade, isso aqui também para as crianças que não têm dificuldade, também vai ser legal e vai ser bacana. Então, a gente está muito feliz, a gente está com quase 250 pessoas hoje na live. Compartilhem essa live. Estão chegando as aulas, chamem os professores, chamem aí os profissionais, os pais. Por quê? Porque o coração dos pais fica muito angustiado, né, Clay? Exato. Acho que esse é o momento de colocar todos aqui juntos com a gente. Né? Quantas pessoas precisam desse conhecimento? Sim. Muitas. Né? Como vocês sabem, mesmo quem perder essa live depois fica à disposição. Tá bom? Ela fica gravada, mas o legal é que aqui a gente tira dúvidas ao vivo, Sim, né, com Clay? certeza. Eu Sim. já vi algumas perguntas aqui, eu já estou fazendo umas observações, né? Que a gente sempre tem que ver um detalhe muito importante. Nenhuma criança, nenhum adolescente que tem autismo é igual. Né? É isso, em primeiro lugar, que a escola tem que entender. Como nenhuma Né? criança é igual, Como né, Clay? nenhuma. Mas uma criança com características específicas de algum tipo de transtorno, ela requer uma atenção tripla, quádrupla. E saber que mesmo dentro disso, existe a diferença. Por exemplo, ó,
Teve um pai que acabou de perguntar aqui para mim, doutor, ó, é difícil ele acordar cedo, ele toma medicação, ele tem dificuldade. E aí, a escola deveria pôr ele à tarde? Acho que seria interessante a escola colocar ele à tarde. A escola tem que estar aberta a modificar pontualmente a sua rotina, né, Lu? E se de repente dá para conversar com o médico e botar a medicação mais cedo? Também. Por exemplo, eu já fiz muito disso. A medicação era dada às 9 da noite. Aí o pai veio, fez a queixa, eu vi, a escola me mandou um relatório. O que eu fiz? Eu passei a medicação para 7 horas da noite. Eu adiantei 2 horas. A criança passou a acordar melhor e ir para a escola numa boa. Então, a conversa entre a equipe multidisciplinar, a equipe clínica que atende a criança, e a escola e a família são fundamentais nesse período. Então, gente, sempre isso vai ser uma das coisas que nós vamos colocar aqui, essas orientações. E sabe qual que é a surpresa? Essas 20 orientações vocês vão poder baixar depois. Depois nós vamos colocar um link aqui em cima do vídeo. Opa, e vocês vão poder imprimir essas orientações e ter para vocês. E isso daqui não foi ideia minha, não. Eu vou estar falando e estar agradecendo muito a Viviane, lá do Movimento Orgulho Autista Brasil. Ela falou, Lu, por que a gente não faz alguma coisa? Porque ela é mãe de um menino com Asperger. E por que a gente não faz alguma coisa para estar auxiliando essas mães, esses pais, a escola, a estar lidando com essas crianças? Então, isso daqui é fruto de um trabalho meu e da Viviane. Pedi para minha equipe. Eles organizaram um PDF muito bonitinho. O que é um PDF? É um negócio que você vai clicar, vai deixar seu nome e e-mail, vai baixar. E aí você vai ter esse material totalmente gratuito para vocês, tá bom? Internet do autismo? Vai ter aqui, assim que terminar o vídeo, você clica aqui em cima e vai ter lá um linkzinho azul. Baixe seu material, você vai clicar e você vai ter acesso a esse material organizado que a gente fez para vocês. Vocês gostaram? Gostaram? Bota coração aí, vamos fazer uma interação. O que vocês acharam dessa ideia? O que vocês acharam? Gostaram? Bota coração, quero só coração. Vamos ver quem gostou, quem não gostou. Ó, quem tá acostumado só nos domingos a me ver, olha que importante, né? Eu trouxe a Luciana, já melhorou o ambiente, né? Já trouxe novidades, o Movimento Orgulho Autista passou né, tá aqui fazendo hoje essa parceria, que não tá pessoalmente a Viviane. Sim. Mas a ideia está aqui, olha que legal, né? Não é? Ó, cheio de coração! Ê, o pessoal gostou. Muito bom. Que bom, estamos com quase 500 pessoas e vamos começar então com as 20 orientações. 20? Nossa, Luciana, vai ser muita coisa. Não, a gente vai passar rapidinho para não ficar nada cansativo. E vamos compartilhar, e vamos chamar mais gente, porque tem muita criança que está precisando, muita professora, muito pai aí preocupado que vai começar as aulas. Então vamos começar. Primeira dica, leia antecipadamente os relatórios disponíveis do aluno. Então, quais são esses relatórios? Avaliação da fono, da TO, avaliação do psicólogo, avaliação de quem faz ecoterapia com a criança, o médico que acompanha a criança, que medicação toma. Sim, é muito importante os pais estarem indo, não no primeiro dia de aula, os pais têm que estar indo antes, uma semana antes, conversando com esses professores, mesmo que seja uma escola que a criança já está, e conversar com esses professores, com essa equipe técnica, para falar, para levar todos os laudos, levar remédio que toma, os profissionais, os telefones. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque às vezes toma remédio, às vezes tem epilepsia, às vezes tem outros transtornos associados, e a escola precisa saber. E é muito importante, não é só a escola, o zelador, todas as pessoas, os funcionários também precisam estar conscientizados sobre o transtorno espectro autista. Por quê? Porque todo mundo tem que estar falando junto, tá bom? A mesma linguagem. Os relatórios são importantes também para quê? Para saber o nível de autismo que a criança tem, o grau de dificuldade escolar que ela já vem tendo, se ela tem melhorado, também saber dos comportamentos mais difíceis que a criança tem, né? Sim. Então, tudo isso é importante. Segunda dica, como eu falei, depois a gente vai disponibilizar um PDFzinho, você vai clicar no link e baixar. Entre em contato com os profissionais que entendem, né, e que atendem esse aluno nos primeiros dias. Então, a escola já recebeu esse relatório, já viu? Já chama esse profissional, né? Já chama esse profissional para estar ali junto na escola, faça uma reunião, anote tudo. É muito importante você estar documentando,
registrando as reuniões com profissionais, reunião com pais. Já dizia minha mãe, né? O que está escrito, né? O que está escrito tem validade. Então, por quê, né? Às vezes a gente combina de boca, às vezes não foi bem aquilo que a gente falou, e isso O WhatsApp é um instrumento interessante nessa hora. Mas né? é muito importante você ter isso registrado no papel dentro da reunião escolar. Quando você estiver na reunião escolar, tenha tudo registrado, o dia da reunião, quem participou, o que foi combinado. O que é combinado não é caro, ok? Terceiro, informe-se sobre as medicações que ele toma e as comorbidades que ele possa ter. Por que isso é importante, Clay? Então, 85% dos autistas não tem só autismo. Eles têm TDAH. O que é comorbidade? Tem comorbidades são transtornos ou outros tipos de problemas de comportamento que se juntam ao autismo, tá? Estão lá juntos. Então, autismo com hiperatividade e transtorno positivo desafiador. Autismo com transtorno alimentar, hiperatividade e distúrbio do sono. É diferente, vocês estão vendo? Né? Cada criança com autismo pode ter um rol de outras condições associadas. De 2 condições a 5 condições associadas. Então nós temos que saber quais são eles, daquela criança. Porque se ele tiver, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, não é só o autismo que vai atrapalhar na escola. A hiperatividade e o déficit de atenção também. Então precisa saber o que ele toma, o horário que ele está tomando, se a escola vai ter que dar medicação lá, e eu sou adepto de que a escoala tem que dar, né? Por isso que é importante o registro, tudo assinado, fazer essa reunião antes, né, Cleide? Pede para os pais levarem uma cópia da receita para a escola, o relatório do médico, o médico fala, ó, escola, autorizo vocês a dar a medicação tal. Tem autista que tem epilepsia, precisa tomar medicação. Alguns autistas têm crises epiléticas, né, que é muito grave, muito sério. A escola tem que saber, e se a escola tiver que dar o remédio, dar o remédio. Né? Isso é muito importante. Ok? Quarto, converse com o professor do ano anterior para saber a melhor forma de ensinar o seu aluno. Veja bem, isso, às vezes pode ter pessoas que falam, mas você vai falar com o professor do outro ano, a criança vai ficar rotulada, ele vai falar, ele vai reclamar. Não. A gente tem que tirar isso da cabeça. Esse negócio de falar com o professor do outro ano não é para rotular a criança, é para a gente poupar tempo, ver o estilo de aprendizagem daquela criança com TEA e, a partir daí, fazer todas as adaptações, fazer o processo de inclusão de uma forma muito adequada. Então, converse com o professor do ano anterior, veja, mas de uma forma construtiva. Detalhe, aquele professor do ano anterior, às vezes tem uma dica para te dar como agir com ele, que ela conseguiu extrair dele algumas coisas que ninguém conseguia, vai passar essa dica. Os pais, às vezes, não sabiam nem, e o professor conseguiu descobrir. E com relação a essa questão de dica, é muito legal os pais estarem falando a preferência do filho. Se o filho tem preferência por um objeto, por um personagem, sons, porque você pode usar isso como vínculo para a criança aprender, ok? Conheça seu aluno. Reconheça suas dificuldades, mas principalmente suas habilidades. Foi muito engraçado. Hoje eu estou fazendo umas lives no Instagram respondendo dúvida. Então, a primeira dúvida que chega no Instagram, eu respondo. Se você não segue a gente lá no Instagram, vai lá, clica lá, Neurosaber Oficial, começa a seguir a gente todo dia, rapidinho eu faço um videozinho respondendo uma pergunta. E hoje teve uma pergunta assim. A criança com paralisia, se tem uma criança com paralisia cerebral, como eu vou incluir? Gente... Paralisia cerebral e TEA também é extremamente amplo. Então, a gente tem que conhecer muito o tipo do TEA, as comorbidades, reconhecer o que ele tem dificuldades, se tem deficiência intelectual, se não tem deficiência intelectual, todas essas coisas, mas a gente tem que reconhecer que essas crianças têm habilidades, como todas as crianças. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Sim, algumas delas têm exímia memória para decorar sequências, né? Então, você pode aproveitar essa habilidade para adequar a sua proposta didática. Sabe que eu queria dar uma ajeitada naquela luz aí? Põe mais para trás. Vai lá. O Clay vai dar uma saidinha que está muito em cima. E eu tô achando que está muito... Deixa eu ver. Melhorou. Não, mais um pouquinho para frente. Isso aqui é tudo ao vivo. A gente não tem essa frescura. Não, tá mais um pouquinho mais para frente, Clay, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui é tudo ao vivo. Estão gostando? Bota um coração, bota um joinha. Tá muito cansativo aí? É que tem bastante coisa, são coisas importantes, né? Isso, às vezes vocês no PDF depois vão ler com mais calma. Sim, né? sim. Então,
Elogie cada pequena conquista. Elogie, reforce, perceba que, às vezes, tem muitos autistas que têm problema de escrita, e tem muitas mães que perguntam para mim, o que eu faço para o meu filho escrever e tal. Então, assim, primeira coisa é você ter a questão dos pré-requisitos, depois a gente pode até fazer uma live sobre alteração de escrita em crianças com TEA. Uhum. E aí, o mais interessante, né, Clay, elogiar cada conquista, fazer reforçamento, perceber que aquilo para ele foi muito, muito difícil, né? Muito. Saber que a tolerância da criança com autismo, ela é menor, ela é baixa. Então, às vezes, você fica lá 10, 15 minutos em cima daquela proposta pedagógica, elogia, parabéns e faz uma coisa que ele gosta bastante. E aí você volta de novo para o seu trabalho. Tá? Saiba quais são os seus interesses, a gente já falou. E planeje as aulas utilizando esses conhecimentos. Então, a questão dos interesses restritos. A gente tem, por exemplo... Dinossauro. Tem personagens que às vezes as crianças gostam. Carro. Coisas de internet. Tem crianças com autismo que adoram polígonos. Triângulo, retângulo, adoram trabalhar com isso. Então, você pode utilizar isso como uma forma de direcionar a didática. Tá? É muito importante a gente conhecer os interesses. E aí você pode também utilizar esses interesses como um reforçador para ela, que foi aquilo que o Clay falou. Tá bom? Lembre-se, as pessoas com autismo, em sua maioria, não são mais visuais do que auditivas. Use mais figuras e menos conteúdo em texto. O que significa isso, Clay? O que significa é que você tem que trabalhar mais com estímulo visual, né? Então, figuras, desenhos, trabalhar ações por meio de figuras e as ações correlacionadas a palavras também, mas principalmente utilizar tudo mais visual, no concreto, no plano, né? O Milton Gênesis está falando, Clay, melhoras. A voz do Clay tá meio rouca mesmo. Isso mesmo. Tá meio gripado. Milton é um amigo nosso, neuropediatra lá do Rio de Janeiro. Legal, um abraço, pessoal. Legal. Então, é muito importante. Sabe uma dica que eu sempre dou para os professores? Você fazer a rotina. Isso é uma dica de ouro. E essa não tem aqui, hein? Então, anota aí. Mais pra frente tá. Tem uma coisa de rotina? Rotina é fundamental. Mas, então, essa rotina é importante que seja questão visual e que tenha a sequência. E conforme a criança for passando, você vai virando. Mas, então, depois a gente vai falar mais de uma forma prioritária com relação à rotina. Mas é muito bom você usar a questão visual com crianças, né, e adolescentes. Eles entendem muito melhor e vão melhor. Bom? Separe os conteúdos que são mais importantes e funcionais e dê prioridade a eles. Às vezes a gente fala assim, nossa, ele tem que escrever 10 palavras. Escreva 2 ou 3 e ele acerte. Ele tem que fazer leitura, Não, é preferível menos conteúdo e mais que ele tenha mais acerto. Esse tipo de ensino, a gente chama que é um ensino que não pode ser baseado no erro, ele tem que ser baseado no acerto. Mas por que, Luciana, essa criança não aprende com o erro? Não. O erro para essa criança, como ela faz parte do transtorno disruptivo, ele é extremamente frustrante. Eles não entendem a abstração que está por detrás do erro, né? Porque o erro faz o indivíduo ter que imaginar por si próprio formas de acertar. Quem tem autismo tem muita dificuldade dessa abstração. Então você tem que apresentar o processo de aprendizagem, tem que ser baseado no acerto, baseado naquilo que é concreto e direto para ela. Isso vai muito contra, por exemplo, nós pedagogos, né? Nós trabalhamos muito, por exemplo, deixa a criança errar, para ela pensar o que tá... Não. No caso de alunos com TEA, a gente tem que ser a aprendizagem do acerto e não do erro, ok? Perfeito. Separe 10 a 15 minutos da sua aula e dê atenção especial ao aluno, explicando o melhor conteúdo dado, né? Às vezes você tem que repetir e dar uma ênfase, né? Aí pede para ver se ele entendeu, pede para ele repetir. Luciana, e um autista que não é verbal? Como é que fica? Você pode estar usando as figuras. Luciana, mas meu autista ele tem muita dificuldade, ele tem um nível de deficiência intelectual muito grande. Por isso que a gente tem que, primeiro passo, a gente fazer tudo isso, tem que entender, porque às vezes você vai ter que fazer um conteúdo diferenciado para esse aluno. Ele não vai poder ter junto mesmo. Não só por causa do autismo dele, mas porque ele também tem uma deficiência intelectual. Então a gente precisa pensar. Isso pode ocorrer em até 50% das crianças com autismo. 50%. Então isso é muito importante. Então estudem sobre deficiência intelectual, que é muito significativo para quem tem alunos com TEA, né, Clay?
Use o tempo reduzido de atenção dele, porque é mais importante. Ele não precisa copiar tudo que está no quadro, é bem aquilo. Então, a gente tem que ver sempre o que é mais importante e aquilo que ele vai fazer, né, Cleide? Exatamente. Tem que ser bem objetivo. Muito objetivo. Tem que direcionar as coisas de uma forma assim, muito rápida, simples. Né? Lembrar que quanto mais a complexidade vem, pior fica. Né? Então, é muito importante fazer esse tipo de abordagem. Tá. Aí tem gente que está falando, por exemplo, a gente está recebendo algumas perguntinhas, depois, a gente vai terminar de ler os 20, aí depois a gente abre uma discussãozinha rápida e tal, né, Cleiton? Pra gente poder. Sim. Já passaram 20 minutos, passam rápido. Passou rápido, é verdade. Então vamos lá. Evite a repetição excessiva de exercícios. Repetir é bom, mas não exagere. Varie mais, repita menos. Você pode repetir, por exemplo, ele tem que fazer 10 vezes aquele jeito. Você pode pegar o mesmo conteúdo e fazer uma música, fazer um recorte. Você pode repetir, mas de formas diferentes. Exato. Até porque tem crianças com autismo que preferem buscar determinados estímulos. Então você tem que usar esses estímulos também. Sensitivos, tá? Bom, use comandos menores, seja mais objetivo, claro, consistente e coerente. Então não adianta muitas vezes, gente, chegar e falar assim, olha, agora nós vamos fazer, e sabe, ficar enrolando, vamos então abrir o... Não, já tem que falar, olha, agora o exercício de português tem que ser muito objetivo. E até mesmo quando você for chamar a atenção desse aluno, dessa criança e tal, olha, você viu o que você fez? Nossa, que coisa... Então, às vezes a gente fica fazendo discurso e na quinta fala, a criança não tá nem mais prestando atenção na gente, né, Cleiton? Exatamente. Então, isso é muito importante, tá? Usar comando menor, ser objetivo, claro, consistente. O que é ser consistente? Você sempre falar a mesma coisa, não adianta falar, o recreio é tal jeito, a aula de educação física é assim, assado, né, Clay? E você não ter consistência na ordem, precisa ter sempre consistência. Exatamente. Né? A pessoa com autismo gosta de rotina, use isso a seu favor. Então, exatamente. Então, o que acontece? Inicialmente, eles têm uma certa dificuldade de entrar na rotina. Ao entrar na rotina, eles adoram permanecer. Aí é aquela situação, pode até acontecer de você não conseguir sair da rotina. Né? É hora do recreio, ele não quer sair, ele quer ficar dentro da sala. De tanto que ele se adequou a isso. Se a rotina for todo dia sempre da mesma forma, com aquela previsibilidade, autista, eles são doidos por previsibilidade, nada subitamente diferente eles gostam. Né? Então a rotina é muito importante. Eu, quando dava aula numa escola especial, porque eu já dei aula para a escola regular, para a escola especial, a gente utilizava muito a rotina. E eu vou dar uma dica para vocês aqui de ouro sobre rotina. Antigamente, quando eu dava aula, a fotografia era muito difícil a gente ter fotografia, a gente revelava filme. Quem que é da época de revelar filme aqui? A maioria, né? Então, gente, a gente tá com mais de 600 pessoas. Nossa, bateu, fazia muitos domingos, né? Parabéns! Vamos compartilhar. Então, a dica de ouro da rotina, presta atenção. Eu tirava foto das crianças entrando, das crianças fazendo higiene, lavando as mãos, das crianças comendo, das crianças fazendo atividades de escrita, de leitura, de matemática, de recreio, de educação física. E aí, o que eu fazia? Eu pegava essa fotografia, fazia um cartaz de prega. Quem é educador sabe do que eu estou falando. Eu vou pegar aqui um negócio para mostrar para vocês. O cartaz de prega, ele é mais ou menos assim. Você vai dobrar ele, papel craft, né? E vai fazer tipo uma sanfoninha assim, ó, tá? Você vai pegar um papel craft e vai fazendo uma sanfoninha. E aí você vai fazendo um cartaz de prega que ele vai ficar assim, ok? Várias preguinhas, entenderam? E aí o que nós vamos fazer? Aí eu colocava as fotos de cima para baixo. Também você pode fazer um varalzinho, botar um pregadorzinho e botar da esquerda para a direita. E conforme aquilo for acontecendo, você vira aquela rotina. Vira. Para quê? Para a criança ter a noção de que o tempo está passando. Até porque a autista tem muita dificuldade de lidar com o tempo. Detalhe, não é só criança autista. Se é bom para criança autista, é bom para qualquer criança. Porque na minha sala de educação especial, eu tinha 10 alunos. E eu tinha criança com TEA, criança com deficiência intelectual, criança com síndrome de Down, qualquer criança. Então, assim, é muito legal porque a criança, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela se antecipa, ela não fica insegura. Né? E isso, criança de ensino regular também se beneficia e muito. Bom, gente?
Gostaram da dica? Bota um coração aí para ver quem gostou dessa dica. Boa, hein? É legal, tá? Cobre do seu aluno responsabilidade, organização. Por que a gente fala isso, Clay? Olha, por quê? Porque muitas vezes tem crianças com autismo que são extremamente desorganizadas. Outras são excessivamente desorganizadas. Então isso varia. Se você tiver sempre uma rotina de organização, você vai se dar bem com os dois tipos. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa. Ai, coitadinho, ele tem TEA, aí não sabe, ele é todo bagunçado mesmo. Opa, não. Se é bom para criança regular, é bom para criança com TEA. Então, exigir organização, exigir disciplina, lógico, sabendo das dificuldades dele e tal. Por quê? Quem que quer que o filho seja o coitadinho, o aluno coitadinho? Ninguém. Então, essa criança, o princípio da inclusão é você respeitar as diferenças e dando também a oportunidade de igualdade, que isso também tem a ver com limite. Quando a gente já começa com dó, já começa, não, mas ele... Não pode. Então, a gente tem que, na medida, né, do possível, tá entendendo essa criança, mas junto com a família, tá colocando limite, organização, porque um ambiente com limite e organização, ele é estruturante. E ele é muito bom. Lembrando que limite aqui não é gritar, não é bater, não. Limite aqui é você falar e manter a sua palavra, né? Ter consistência no que você vai estar falando. Isso é muito importante, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Que estimule a cooperação e o apoio entre seus alunos. Isso. E olha, dessas dicas todas, eu acho que é a mais importante. Sabe por quê? Cooperação e ajuda dos outros alunos estimula a criança com TEA ou adolescente com TEA a interagir, né? Que é tudo que eles precisam. Melhorar o seu nível de comunicação, ajuda as crianças que estão em volta a entenderem como lidar com o seu amiguinho que tem autismo, levando a um processo social e difusão daquilo que deve ser feito de conscientização às crianças sobre o autismo. Outra questão é que a cooperação, e a gente sabe que tem crianças com autismo que é assim, elegem aquele amiguinho que prefere. E eles ficam naquela fixação daquele amiguinho. E esse amiguinho pode ser utilizado pelo professor para ser um tutor da mesma idade para ajudar ele a superar determinados obstáculos que sozinho ou só com a professora, esses obstáculos iriam continuar. Olha que interessante, né? Então, esses são detalhes peculiares que são muito importantes para você conduzir no processo. E a cooperação é maravilhosa. E sem dizer que eu sempre falo, né, Luciana, né, se é a favor da inclusão, óbvio que a gente é a favor da inclusão. A gente não acha certa essa inclusão que é feita, que papel aceita tudo, né? Tinha que fazer uma estrutura, tem que estar capacitando esses professores, os profissionais, daí fica todo mundo meio perdido, né? Mas a inclusão, ela é fundamental muito mais para a criança que não tem nenhum tipo de dificuldade do que tem. Por quê? Porque ela trabalha a empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. E quem não quer ter pessoas mais empáticas? Quem não quer ter seres humanos melhores? Eu quero ter um filho, um ser humano melhor. Né? Eu não quero ter um filho que só passe em vestibular, que seja o primeiro da turma. Não, nós estamos criando filhos, né, para fazerem a diferença no mundo. Nós estamos criando seres humanos. E quem não quer ter um filho que faça a diferença, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, integridade. E essa questão da inclusão, ela trabalha como lidar com o diferente. E isso não tem valor maior do que a gente saber lidar com as diferenças. Clay, passamos de 700 pessoas! Parabéns, vocês estão interessados mesmo, hein? Muito bem! Lu, algumas pessoas estão perguntando aonde abaixa o PDF mesmo? Onde vai ser colocado? Vai ser aqui em cima do vídeo. Nós vamos, depois que terminar, porque a gente não consegue pôr esse PDF antes, depois que terminar, eu vou reescrever aqui em cima e vou colocar o link para vocês baixarem esse PDF. Paga alguma coisa? Gratuito, tá? Não paga nada. Põe nome, e-mail, põe o e-mail certinho, porque aí o que acontece? Não veio. Olha lá no spam, olha em outros lugares, porque a tendência é estar indo, ok? Então vamos lá. Incentive a participação da família. A família é
não tem saída. Sem família, a escola não vai conseguir trabalhar com essa criança direito. Uma andorinha sozinha. Não faz verão. Então, a inclusão depende da família, dos profissionais e da escola. Não pode essa questão da inclusão cair totalmente no colo da escola, gente. Isso não é nem justo, tá? Isso não é nem justo. A escola depende da cooperação dos pais para estar lá, de mãos juntas e esses profissionais respaldando. Porque senão, não dá certo esse processo de inclusão. Não vai. Ok? No caso do aluno com autismo não verbal, usufrua de uma forma funcional de se comunicar. Brinquedos e estímulos visuais. Fala um pouquinho disso, Cleiton. Então vamos lá. Seguindo mais ou menos a linha do PECS, né? Sistema de Comunicação Alternativa ou por figuras. Então, o autista não verbal, ele se comunica melhor por caminhos visuais. Tem gente que às vezes fala assim, mas ele é não verbal, ele tem deficiência intelectual, ele... Pode ter não verbal e ser inteligente? Tem autistas não verbais e que tem nível intelectual normal. Isso é importante, hein? Tá? E existem testes, escalas de avaliação para ver nos não verbais o nível intelectual, tá? E é importante aí tirar essa dúvida, porque fica sempre essa ideia de que o não verbal tem também deficiência intelectual. Não, isso não é uma regra, tá? Então, eles vão muito melhor pelo visual, por regras que podem ser utilizadas por papéis, igual a Luciana mostrou aqui, né? Acabou de mostrar agora há pouco, ou fazer uma agenda de sequências de cores, né? Você pode usar também formas geométricas, mostrando mais ou menos a rotina da escola. Né? Além de rotina, você pode trabalhar, por exemplo, que ele quer ir no banheiro, ele vai mostrar se está doendo alguma coisa, se ele está incomodado. Você põe a imagem do que é dor, a imagem de vontade de ir no banheiro, a imagem de água, se quer tomar água. E com isso ele vai aprendendo a se comunicar por Tem um fonoaudiólogo que faz um trabalho maravilhoso, né, com essa questão não verbal, que é o Dr. Renato Kinoshita, se eu não me engano, e ele é maravilhoso, ele é excelente. Vocês vão no Face dele, adicionem, né? Ele faz um trabalho maravilhoso, porque ele não trabalha só com autismo, ele trabalha também com autismo, mas tem pessoas que têm, por exemplo, AVC, não conseguem mais falar, adultos, paralisia cerebral. O trabalho do Dr. Renato é primoroso, ele é uma pessoa mega do bem. Então, vocês podem estar entrando em contato, Dr. Renato Kinoshita, fonoaudiólogo, aí acho que de Campinas, aí da região, tá bom? Tenha paciência com esse aluno caso ele não consiga acompanhar a turma. E é muito importante ter paciência e estar sempre em conjunto com a escola. A grande maioria dos indivíduos com autismo não vão acompanhar o ritmo da escola. Não vão. Tá? Então, tanto com dificuldade como além da turma também, porque eles têm superdotados, né? Tem. E eles vão precisar de alguns apoios específicos também. Tá? Deixe perceber que você está disponível para ajudar no que ele precisar. E aí, gente, vai uma dica. Linguagem não verbal. O que significa isso? Às vezes eles não entendem essa linguagem não verbal dos gestos e tal. Mas eu brinco, Clay, que essas crianças, elas percebem quem acampa a luta com eles e quem tem preconceito. Eles percebem, né? Então você tem que ter uma postura receptiva, né? Muitos indivíduos com autismo, se eles se derem bem com o professor, eles vão ter um avanço enorme. E muitas vezes eles colocam aquele professor como referência de segurança social deles dentro da escola. Autistas costumam ter muita fobia social, morrem de medo de ambientes onde, de repente, não interpretaram direito uma forma de identificação, um gesto, uma face, igual a Luciana acabou de falar. Então, o professor tendo disponibilidade, ele estando ali para demonstrar eu tô do seu lado, eu quero te ajudar, ele se torna uma referência de segurança social e emocional para essa criança dentro da escola. E daí? Só uma dica que não estava aqui, vou colocar. Antes de começar as aulas, já leve seu filho para a escola uma semana antes, para ele se ambientando, principalmente quando você muda de escola. Vai lá para ele ver a cor da escola, o formato da sala, onde que ele vai sentar, quem vai ser o professor. Então, uma semana antes, já vai levando ele para dessensibilizá-lo, para ele já ir se acostumando com aquela realidade. Senão, você sabe muito bem, autista não tolera mudança, vai chegar no primeiro dia de aula, ele não vai querer ir. Outra coisa, chega antes do restante das outras crianças. Chega na hora da muvuca, na hora que todo mundo está chegando, ele vê barulheira, não tolera.
Desculpe. Eu tô gripado. Clay tá meio gripado, gente, por isso, tá? Então, vocês conseguem perceber quantas atividades, quantas coisas. O nome do fonoaudiólogo, Renato Kinoshita, tá? Ele é uma pessoa super capacitada, super bacana, tá? E é isso. A gente viu algumas dúvidas, a gente vai abrir para algumas perguntas. Só discutir. Eu vi que as pessoas fizeram pergunta. Então, ó, mudança de professor. Durante o ano, o ideal é que não fique mudando de professor. Esse é um sério problema do Estado, né? Do ensino no Estado. Começa o ano com um atendente pedagógico, que eu nem acho certo isso, tem que ser um professor de apoio especializado em educação especial. Quem lida com indivíduos com autismo... Ou crianças especiais, tá, gente? Crianças especiais, quaisquer delas. Quem tem que estar lá é professor de apoio especializado em educação especial. Exijam isso. Não é atendente ou um atendente pedagógico, educacional. Não. É uma coisa para inglês ver, só para falar que tem ali. Exato. Não é o estagiário que caiu de paraquedas na escola, não. É um professor realmente com formação em educação especial, tá? E outro ponto que eu estava falando, mas eu tossi, né? Eu não terminei de falar. É a questão relacionada à chegada na escola, né? Não chegar na mesma hora que as outras crianças, chega um pouco mais cedo, porque a questão do barulho incomoda muito. Muita gente, muita distração. Muita distração, tá? E o Dr. Milton Gênesis me deu uma dica aqui, né? Tá tendo alguns problemas com a vacina da febre amarela com crianças com autismo. Estão dizendo que a criança com autismo, ela toma remédio especial, remédio psicotrópico, e esses remédios impedem com que ela tome a vacina. Não. Isso não impede que ela tome a vacina, tá? Só se aquele jovem com autismo tem alguma imunodeficiência, tem algum câncer. Aí sim. Mas o remédio não contraindica a febre amarela, tá? E essa live vai ficar gravada aqui no nosso Facebook e também lá no nosso canal do YouTube da Neurosaber, ok? Vamos ver mais uma dúvida ou mais alguma pergunta? Vamos lá. Meu menino sabe ler português, inglês, está aprendendo alemão, porém não escreve no caderno, ele digita o que quer escrever. Como posso trabalhar a escrita? Eu vou ter que fazer uma live de escrita para crianças com TEA, Clay. Eu acho, já passou da hora. A gente vai estar fazendo. Por quê? Porque a gente tem que explicar o porquê que essas crianças têm essa dificuldade. Uma das coisas que a gente pode já estar falando é o quê? Eles têm muitos problemas. A gente pode caracterizar o autismo como um distúrbio de autorregulação, né, Clay? Sim. Né? Autorregulação para algumas atividades. O que é autorregulação? Autorregulação é a capacidade que você tem de controlar suas ações, de controlar os seus sentimentos frente a mudanças. Então, veja, letra. O que letra tem a ver com autorregulação? Para eu poder escrever, eu tenho que controlar os meus movimentos. São extremamente... Então, escrita trabalha ritmo, trabalha coordenação, trabalha sequência, enfim, tônus, força, sensibilidade. E as pessoas, alunos... Eu gosto muito de falar crianças e adolescentes, porque a gente acha que a autista é só criança, a gente tem adolescentes e adultos. Eles têm alteração em todas essas áreas. Equilíbrio, tônus, sensibilidade... sequência, ritmo, força, enfim, todas essas questões. Então, por isso que é importante. Se ele está dando conta de escrever no computador, beleza, pode continuar. Mas, de repente, ele quer tentar escrever no papel, porque a gente tem alguns autistas e tal. É bem interessante a gente trabalhar movimentações movimentações amplas, com ritmo, com barbante. E a gente pode estar fazendo uma live sobre isso, porque é muito amplo essa questão. Acho que essa questão tem que ser entendida assim. Toda e qualquer experiência nova, o professor não deve se furtar a cumprir, fazer. A Amanda está falando, meu filho tem 8 anos, está sendo acompanhado por um psiquiatra avaliando Asperger e TDA. Confirmado. Eu tenho direito a uma monitora em sala de aula? Sim, Amanda. Professor de apoio especializado em educação especial. Tá bom? Você tem direito, sim. Tem direito, sim, Amanda. Tá? Isso é muito importante, a gente está parando, pensando. E eu acho que a escola não tem que esperar o médico escrever isso. Já pode providenciar. Tá? Né? Precisa sim, ok? Gente, a gente queria... Vocês viram que aqui a gente precisa conhecer, mas a gente falou muito da questão de conhecimento do transtorno. A gente precisa conhecer o que é o TEA, conhecer as comorbidades, conhecer tudo isso. Muitas pessoas perguntam assim, mas Luciana, vocês têm curso online? Eu queria ter um curso com o Dr. Clay, eu queria que o Dr. Clay viesse aqui. E às vezes a agenda não tá, porque a nossa agenda de curso desse ano já está lotada.
E aí as pessoas do Brasil inteiro e do mundo pediram, e a gente tem um curso online lá na nossa plataforma, na Neurosaber, www.neurosaber.com.br, chama Proteia. É um curso de 5 módulos. 5 módulos, que fala desde a avaliação, histórico, diagnóstico, tratamento, comorbidades. Vocês viram que não adianta você falar de TEA e não falar das comorbidades. Sim, né? Muito importante. Então, dentro desse curso, que tem 50 horas. 50 horas. Nossa, eu vou escutar o Dr. Clay falar 50 horas, mas é 50 horas de aula e o Clay que dá todo o curso, do começo ao fim. Não tem tem quanto tempo para assistir o curso? Curso você pode, assim, em 6 meses você pode ver o curso, ver, rever, baixar material, baixar slide. E, gente, R$347 o curso. Dá uma olhada lá. Né? Menos de R$1 por dia. Um valor assim baixo. Qualquer programa de treinamento ou curso nessa área aí custaria R$2.000, R$3.000. Então, né? A gente fez. Por quê? Porque a gente precisa estar levando esse conhecimento. Para quem que é o curso? É para professor? Sim. Também. É para pai? Muitos pais amam esse curso. Por quê? Porque eles começam a perceber o que dá resultado, a terapia que não dá resultado, o que acontece com a medicação. Tira todos os medos de medicação, porque o Clay dá um módulo específico de medicação. Sim. Né, Clay? Isso, e semanalmente, cada semana que passa o módulo... Tem uma aula lá gravada que estão tiradas todas as dúvidas. E se eu tiver dúvida, o que eu posso estar fazendo? Está escrevendo lá embaixo e o Clay responde as dúvidas lá por escrito, ok? Então, se vocês quiserem, muitas pessoas perguntam, mas vocês não têm curso, vocês não têm curso? Então, nós temos lá, dentro da Neurosaber, vários cursos de TDAH, e também tem de TEA, tem de ABA, e também tem de psicomotricidade comigo. A gente está falando, a gente não é de ficar muito falando dos cursos, fazendo tipo propaganda, porque não é essa a nossa intenção, nem nosso interesse. Mas muitas pessoas pedem, e eles não sabem que tem. Então, por isso que a gente está fazendo isso. Exatamente. E a intenção é exatamente essa também. Né, que vocês aprofundem os conhecimentos. Uma das coisas que eu tenho mais observado na minha prática dentro do consultório é a falta de conhecimento como o maior obstáculo para que a gente definitivamente acabe com esse problema da inclusão em indivíduos com autismo. Né? Ok? Pessoal, nós vamos... tá falando, a escola particular tem direito a professor de apoio? A escola que tem que pagar o professor. Sim. É o correto. Tá? Então, não é o pai que paga o professor, é a escola que paga o professor. Isso é lei. O pai não pode despender de dinheiro para estar pagando. Ok? Pessoal, vocês gostaram? Acharam legal? Vocês acham que uma live como essa pode ajudar muitas pessoas, muitos professores, muitos pais, muitas crianças com TEA, muitos adolescentes? Pode, né? Então, vamos compartilhar essa live? Todo mundo compartilhando. São mais de 700 pessoas que estão aqui. Eu acho que essa live tem que ir para tudo quanto é lugar. Porque, olha, 42 minutos de live sobre... É uma aula, né? Nós demos uma aula aqui básica de como introduzir a criança com autismo na escola. Né? Como iniciar o ano. Então, eu acho, dou minha opinião aqui como médico e como muitas pessoas que eu conheço indicam, né, as lives para orientar. E nós médicos não temos 40 minutos disponíveis, né? É uma live obrigatória para os meus pacientes, para os pacientes de todos os médicos. Tem gente perguntando, o curso dá diploma? Dá, todos os nossos cursos dão certificado, conseguem progressão automática, a Prefeitura de São Paulo aceita, universidade aceita, porque sabem da qualidade dos bons. Vocês estão vendo aqui o material gratuito, uma live, então vocês imaginem o que a gente faz, né, com a questão, quando você está lá dentro do curso, com todos os slides, todas as bibliografias e materiais. Óbvio, né, gente, que a gente procura cada vez mais melhorar e fazer. Por que a gente fez esse curso? Porque tem muita demanda e muitas pessoas... E é para pais? É para pais também. Todos os pais vão conseguir entender a linguagem. Profissionais de saúde, profissionais de educação, gestores educacionais. Eu acho que é um curso fundamental para gestor educacional, gestor da área de saúde, quem trabalha em PSF... Pode ser enfermeiro, médico que trabalha em PSF, quem está na atenção primária. Tem gente perguntando de aba. Lu, mas vocês têm curso de aba? Sim, temos um curso, Dr. Felipe Tardem. Qual que é a primícia da Neurosaber? Aqui, não adianta ter curso teórico. Tem que ser curso que melhore a sua prática. O Dr. Felipe Tardem, ele tem mestrado na USP, mas ele tem clínica que atende só crianças com TEA, também com outras dificuldades, mas a especialidade dele é TEA, e ele trabalha com ABA. E ele tem a teoria e tem a
prática. Então não adianta ficar, ai, a teoria. Mas o que adianta ter teoria e daí você precisa usar lá e não consegue? Exato. Então, dentro desse treinamento de aba tem uso de banheiro, tem como trabalhar pré-requisito para escola, tem muitas coisas bem legais, gente. Então, lá tem, entra lá em Neurosaber, www.neurosaber.com.br, cursos, e tem os cursos disponíveis e vocês fiquem à vontade. 30 dias de garantia. Como assim? Vocês podem ir lá, ver o curso, não gostei, vocês têm 30 dias para nós devolvermos o dinheiro para você. Quem que faz isso? A gente está tão certo que vocês vão gostar do curso que não tem essa. Sem dúvida, né? Isso é uma honestidade de nossa parte, porque tem muita gente que às vezes, algumas pessoas podem não gostar, né? Isso sim, é possível. Sim. Acho que isso é difícil. Nossa, eu acho que é muito raro, mas é um direito que todos têm. Gente, Deus abençoe, já estão, gente, quase 50 minutos. Nós, assim que terminar, vou colocar o link aqui para vocês baixarem o PDF que a gente organizou aqui para vocês, esses 20. E aí vocês e leva para tua escola. Leva, né? E o profissional de saúde pública que está aqui, tenha no seu consultório para também transmitir lá para o seu bairro. Tá bom? Né? Gente, tudo de bom. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Até domingo que vem, que o Clê vai estar aqui fazendo uma live, Isso. tá bom? E eu vou ter uma surpresa essa semana na Neurosaber, ó. Live comigo na Neurosaber, surpresa. Vocês não sabem nem aonde que eu vou, hein, Clay? Surprise. Então, desligar. Beijo, gente. Bom domingo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.